Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Estou aqui com as minhas duas lições já, a de adultos e a de jovens, neste trimestre tratando do mesmo tema, a aliança de Deus com a humanidade. A lição tem como subtítulo a aliança eterna de Deus e a de jovens, o eterno concerto de Deus com o seu povo. Portanto, esse concerto, essa aliança ainda vale, obviamente, e ela nos alcança aqui no século XXI. O lado bonito, também, de estudarmos a palavra de Deus é perceber que as promessas dela, que as mensagens ali contidas, elas varrem, atravessam o tempo e nos alcançam aqui no presente, avançando também para o futuro, para o cumprimento dessas promessas. A lição dessa semana de adultos, a lição 5, traz como título Filhos da Promessa, e ela começa aqui com uma ilustração, com uma história contada por H.M.S. Richards, o pastor que fundou lá The Voice of Prophecy e inspirou depois a fundação aqui no Brasil da Voz da Profecia pelo saudoso pastor Roberto Rabelo. Então o pastor Richards aqui conta uma história, eu vou resumir aqui para você, de uma menina que estava nadando com seu pai, uma garota pequena, pelo que eu percebi aqui na história, e em certo momento uma corrente marítima os leva para longe da costa. E a menina não consegue sair daquela situação e o pai então, percebendo que seria complicado ficarem ali naquela situação, sabendo que a menina é uma boa nadadora, ele então diz para ela, fique tranquila, fique nadando, se você se cansar, fique de costas boiando e descansando. Eu vou até a praia buscar ajuda para salvar você, tá bom? E a menina ficou ali tranquila com essa promessa do pai. De fato, depois de algum tempo, ele volta então com ajuda, com socorro, e a menina está ali boiando, olhando para o céu, tranquila, enquanto aguardava o papai voltar. Perguntaram para ela como ela pôde manter a calma desse jeito, e ela disse, olha, meu pai me disse para ficar exatamente desse jeito, eu confio no meu pai, e eu sabia que o socorro viria. Essa história é bastante simples, mas ela nos ajuda a entender também que, embora estejamos navegando num mar turbulento que é o mundo, a vida, enfrentando aí problemas como doenças, pandemia, violência, insegurança, desemprego e outras mazelas mais deste mundo de pecado, o nosso Pai Celestial nos prometeu, disse para Abraão e disse para nós também, porque na Bíblia há muitas repetições dessa expressão, dessa frase, não tenha medo. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e o barco estava prestes a afundar? Não tenham medo. Quando Jesus se aproximou do barco, caminhando sobre as águas, noutra ocasião, não tenham medo, sou eu. Então ele diz para nós também, filho, filha, não tenha medo, eu estou com vocês. Eu vou ajudar vocês a navegar, a transpor esse oceano para chegar no porto seguro. Se cansarem de nadar, olhem para o céu, fiquem de costas e boiem, simplesmente, olhem para o céu. Quando nós focalizamos o olhar no céu, nas promessas de Deus, no Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono do universo, portanto, Ele governa as coisas, Ele governa este mundo, Ele governa a nossa vida, nós podemos ter então confiança, certeza de que mesmo que as ondas ao redor, elas rujam, mesmo que a tempestade ruja ao nosso redor, mesmo que as trevas pareçam ameaçadoras, olhe para cima, olhe para o Pai que prometeu voltar com o socorro na volta de Jesus. Bem, a lição de domingo começa com o título Seu Escudo e traz aqui Gênesis capítulo 15, verso 1, uma nova aparição de Deus para Abraão. E o interessante é que aqui ele traz aqui um contexto de visão, de profecia, inclusive usando a palavra, quer ver, verso 1, ele diz assim, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor, Yahweh, nós já conhecemos essa palavra da semana passada, o tetragrama sagrado, a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então, é claro que houve, antes disso, visões e revelações da palavra de Deus, mas é a primeira vez que nós vemos aqui na Bíblia, Gênesis 15, a menção da palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Abraão em visão, o que faz dele também um profeta, Isso é muito interessante. Mas o foco da lição aqui é no não tenha medo, eu sou o seu escudo. Eu estou aqui com o comentário bíblico adventista, volume 1, que se refere justamente a Gênesis, a Deuteronômio,
E eu quero ler para você aqui o que fala sobre esse não ter medo e sobre o escudo também. Diz assim o comentário: estas tranquilizadoras palavras tinham o objetivo de acalmar a mente de Abraão. Os reis mesopotâmicos podiam voltar para se vingar da derrota e os cananeus pagãos, enciumados pelo crescente poder de Abraão, podiam atacá-lo. Deus, no entanto, prometeu ser o seu escudo, símbolo de proteção em batalhas na antiguidade. E também o seu galardão, que é a sua recompensa. Abraão havia experimentado as duas coisas durante a expedição militar anterior, pois Deus o havia protegido na batalha e o havia recompensado com a vitória. Ele precisava crer que Deus continuaria a fazer por ele o que havia feito no passado. Então é interessante, porque se o temor era de batalha, de guerra, de ataque, Deus seria o seu escudo. E Deus também seria a sua recompensa, o seu galardão. Então o convite aqui que Deus fez a Abraão e faz a nós também hoje, é para que nós olhemos para o passado e nos lembremos das vitórias que Deus já nos concedeu. Contar as bênçãos. Quando você vai enfrentar uma situação complicada, ou se estiver enfrentando uma situação complicada, olhe para trás, lembre-se das vezes em que Deus interveio de maneira poderosa em sua vida. Lembre-se das vezes em que Deus o protegeu, ou até mesmo usou situações difíceis, desafiadoras, para ensinar lições, ou para parar as arestas do seu caráter, aprimorar você espiritualmente. Então confiemos, Deus é nosso escudo, Deus é a nossa proteção. Outra coisa bonita que aparece aqui, né? Eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Aqui Deus, ele apresenta para Abraão uma relação pessoal, uma relação íntima, tanto é que eles Abraão era tido como um amigo de Deus, né? Deus se relacionaria com Abraão individualmente, como ele faz com todos nós. É interessante ver que Deus não nos trata como massa, como multidão. Deus, que é onisciente e onipresente, ele nos trata como indivíduos. Eu posso me lembrar aqui de situações na Bíblia, por exemplo, em que Deus na pessoa de Jesus, pregou a multidões, milhares de pessoas, mas também esteve ali aberto a um diálogo, a um encontro com indivíduos como Nicodemos, como o jovem rico, e tratou esses indivíduos com a mesma atenção que dispensava às multidões. Auditórios imensos ou auditórios de uma pessoa só, para Jesus tanto fazia. Ele se empenhava na salvação de uma pessoa que fosse da mesma forma. Então aqui nós vemos esse Deus pessoal, esse Deus que se relaciona pessoalmente com seus filhos. Eu serei o seu escudo. Aqui abaixo tem um trecho do Filhos e Filhas de Deus, de Ellen White, que diz assim: a fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impedirá o acesso ao Pai Celestial, pois Ele, Cristo, morreu para interceder por nós. Que promessa maravilhosa, né? Mas a lição também termina questionando assim a seguinte coisa, né, que é muito comum na vida de todos nós seres humanos. Ok, Deus é meu escudo. Existe até um texto que diz que o anjo do Senhor, nesse caso aqui também é Deus, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas e quando nós sofremos um assalto, quando ficamos doentes, quando queridos nossos morrem? Isso quer dizer que Deus esqueceu de ser escudo? Deus esqueceu de ser o anjo que se acampa ao redor para proteger? Não creio assim. Eu creio que Deus tem em vista, acima de tudo, a nossa salvação eterna. Se nós entregamos a vida completamente a Deus, se nós confiamos no cuidado de Deus, confiamos nossa vida eterna a Deus, Ele fará de tudo para nos garantir essa vida eterna. Esta vida aqui é passageira, né? Logo ela se vai, é como fumaça, dizia Salomão, e é o tempo que nos é dado o suficiente para que nós possamos tomar a decisão, ou decisões, né? Mas a mais importante delas, de aceitar o plano de salvação, para um dia viver na vida que não tem mais fim, a vida eterna. Então eu entendo que o anjo do Senhor se acampa até quando nós morremos. Um anjo de Deus é designado para inclusive velar a sepultura daqueles que creram em Cristo na promessa e morreram salvos. Portanto, quando nós ressuscitarmos dos mortos na volta de Jesus, esse mesmo anjo vai nos receber com a maior alegria e vai nos apresentar e nos levar até Cristo para encontrarmos com Jesus nos ares. Então esse anjo de Deus, ele se acampa assim ao redor daqueles que o temem, não só na vida, mas também na morte. Então confiemos que, de qualquer forma, em qualquer circunstância, ainda que na morte, Deus zela pelos seus filhos.
Deus tem em vista, sobretudo, a salvação eterna deles. Confiamos nesse Deus. Na saúde e na doença, como diz também o voto matrimonial, né? Em qualquer circunstância, sempre Deus é bom. Não nos esqueçamos disso. Lição de segunda-feira, a promessa do Messias, parte 1, porque na terça teremos a parte 2, obviamente. E aqui os textos bíblicos são Gênesis 28:14 e Gênesis 3:29, que dizem assim: em você, está falando com Abraão aqui, Deus, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E depois o texto de Gênesis 3:29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, na verdade, aqui a promessa, né, o cumprimento dela se deu pelo menos em duas etapas, né? Com a nação judaica e os planos que Deus tinha para com ela. A lição diz assim: em certo sentido, essa era uma promessa de ascensão da nação judaica, por meio da qual o Senhor desejava ensinar todas as famílias da terra sobre o verdadeiro Deus e seu plano de salvação. Não nos esqueçamos de que a Bíblia nos foi legada pelo povo judeu. Não nos esqueçamos de que essas verdades essenciais nos vieram por meio do povo judeu, desses homens que Deus usou inspirando-os para escrever as Sagradas Escrituras. Então, de início, realmente a promessa veio por meio da ascensão da nação judaica. Contudo, a promessa alcançou o cumprimento completo somente no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, que na cruz pagou pelos pecados de todas as famílias da terra. Então, de fato, por meio de Abraão, todos os seres humanos foram abençoados por meio graças ao conhecimento que nos veio das Escrituras hebraicas, mas também, e especialmente, sobretudo, por meio da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, e da morte dele na cruz, por amor e para salvar todas as famílias da terra. A pergunta 3 diz assim, ó: pense na promessa da aliança feita após o dilúvio, aquela aliança que foi confirmada por meio do arco-íris do concerto, que toda vez que chove, pelo menos chove com sol ali, né, tem aquele fenômeno físico maravilhoso, toda vez que vemos o arco da aliança no céu, nos lembramos da promessa, da aliança que Deus fez aos pós-diluvianos, né, esse símbolo tão sagrado e bonito do arco-íris. De que adiantaria isso sem a promessa de redenção em Jesus? Qual o proveito de qualquer promessa sem a vida eterna? Então é fato isso, né? Sem Jesus, qualquer promessa temporária, transitória, não faria sentido, né? Jesus é o cumprimento máximo das promessas e é a garantia da vida eterna para cada ser humano que o aceita. Como você entende a noção de que Abraão, por meio de Jesus, que em Abraão, por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas? O que isso significa? É tão óbvio, né? Em Cristo, todos os seres humanos que o aceitam como Salvador realmente são abençoados. Então, o descendente de Abraão, Jesus Cristo, abençoou toda a humanidade. Pergunta aqui no final da lição: por que a promessa da vida eterna em um mundo sem pecado e sofrimento nos atrai tanto? Será que ansiamos o cumprimento dessa promessa porque foi para isso que fomos criados originalmente e porque ao desejá-la almejamos algo fundamental para a nossa natureza? Com certeza, né? O mesmo Salomão diz em Eclesiastes que foi Deus quem colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Então, na verdade, durante toda a vida aqui na Terra, nós vivemos com um vazio que temos que administrar. Por mais que nós vamos conquistando coisas e tendo realizações, reconhecimento, diplomas, cargos na vida ali profissional, mesmo com tudo isso, sempre há ali, no fundo, um vazio, uma insatisfação, uma incompletude. E isso acompanha o ser humano até a morte. É preciso ter consciência disso, porque muitas pessoas acabam se voltando para drogas, para o consumismo, para relacionamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque tentam preencher esse vazio que não será preenchido com essas coisas. Porque esse vazio é eterno e somente o eterno pode preenchê-lo. Então nós temos que aprender a administrar esse vazio, administrar essa incompletude, porque até o fim da vida, neste mundo, nós sentiremos isso, sentiremos falta de alguma coisa. E o curioso é que nada no mundo consegue satisfazer esse vazio, essa falta de completude. As pessoas podem ter tudo o que esta vida oferece: poder, fama, prazer, dinheiro, tudo.
como Salomão teve, e no fim concluir que tudo é vaidade, que tudo isso não preencheu realmente aquele vazio, essa insatisfação. Nada neste mundo consegue preencher isso. Então quer dizer que nós, como dizia C.S. Lewis, fomos criados para outro mundo. É fato. Então, entendamos que realmente existe esse vazio, existe essa insatisfação, e graças a Deus por isso. Porque se nós estivéssemos plenamente satisfeitos com este mundo, um mundo tão horrível, tão cruel, isso indicaria que há algum problema com a gente. E pior, não sentiríamos desejo de um dia viver num mundo melhor. Então essa insatisfação com este mundo de pecado, eu diria que é até positiva, para que nós possamos sempre, cada dia mais, ansiar por aquele mundo onde não mais haverá vazio, onde não mais haverá incompletude, insatisfação, porque nós seremos completos em Cristo e viveremos num mundo de paz, justiça e amor eternos. A promessa do Messias, parte 2. E aqui, na pergunta 5, bom, o texto aqui que introduz a lição é de Thomas Browne, que disse assim, para desfrutar da verdadeira felicidade precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. E é verdade isso, né? É uma pena perceber que muitas pessoas procuram a felicidade dentro delas, procuram encontrar alguma verdade dentro delas. Alguns sobem a montanhas altas como o Tibete, outros fazem peregrinações, outros fazem penitência, mas nada disso resolve. Por quê? Porque a verdade está fora de nós, porque essa satisfação para o que nós precisamos está fora de nós, e ela tem nome, Jesus Cristo. Quando você se encontra com Jesus, as peças do quebra-cabeça se encaixam. Mas enquanto isso não acontece, lamento lhes dizer, não vai haver satisfação, não vai haver senso de completude. Só Jesus completa. Então você concorda com a citação acima, escrita no século XVII? Sim, eu concordo. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, que é o texto que a lição de terça-feira pede para lermos, um dos textos, né? Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou ler o 17 também. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, levados, juntamente com eles, os mortos ressuscitados, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Para mim, realmente as palavras inspiradas da Bíblia são o conforto verdadeiro, porque elas mostram que a verdade não está dentro de mim, que a satisfação para esse senso de inadequação, de vazio, não está dentro de mim, mas que ele existe, que a solução existe, que a resposta existe, e ela está em Cristo, que virá nas nuvens dos céus para nos levar para o reino eterno. Aí sim, isso sim traz consolo verdadeiro para nós. Este mundo, ele vai de mal a pior e só vai piorar. Então, não sejamos iludidos a ponto de pensar que daqui virá alguma solução. Ela vem de Deus, de uma intervenção divina na segunda vinda de Cristo. Quarta-feira, uma grande e poderosa nação. A lição de quarta-feira mostra quais eram os sonhos de Deus para Israel, que viria da descendência de Abraão. Eu vou ler aqui apenas dois textos, né? Êxodo 19, versos 5 e 6. Esse texto aqui fala, né, dos propósitos de Deus para o antigo Israel. 19, 5 e 6 dizem assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E outro texto é Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 8. Outro texto que fala do propósito de Deus para com o antigo Israel, essa nação que descendeu do patriarca Abraão. É Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 8, que dizem assim: Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos?
E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Que lindo isso aqui, né? Deus queria que as nações ao redor de Israel percebessem que ele era um Deus que respondia, um Deus íntimo, um Deus relacional, um Deus verdadeiro. Que quando Israel pedia, ele respondia. Não como os falsos deuses de pedra, de madeira, que eram mudos, tão mudos quanto a matéria de que eram feitos. Então Deus queria mostrar às nações que o verdadeiro Deus era ele. Deus queria que os povos percebessem a prosperidade de Israel, a saúde deles, a alegria deles em servir a esse Deus e em obedecer às leis e estatutos que esse Deus estabeleceu. E ao perceberem isso, as nações com certeza teriam o desejo de ter o mesmo Deus, de se aproximar, de saber qual o segredo daquele povo. Isso aconteceu pelo menos uma vez, entre outras, em que a rainha de Sabá viajou da África para Jerusalém para conferir de perto aquilo que ela ouvia falar sobre as glórias do reino, sobre o rei Salomão. E quando ela chega ali, percebe que não haviam nem lhe dito metade do que era fato. Então ela viu ali a prosperidade das pessoas, viu a sabedoria do rei, enfim. E o rei, nessa fase boa de Israel, ele atribui a Deus tudo aquilo. É claro que ela volta maravilhada para sua terra e conta lá para as pessoas e acaba sendo uma espécie de missionária ali na África. E era exatamente isso que Deus queria que acontecesse o tempo todo com Israel. A nação ficava justamente na confluência entre os continentes, por ali passariam caravanas, povos, e ao terem contato com tudo aquilo de bom e de maravilhoso que veriam entre o povo de Deus, muita gente com certeza iria querer ter o mesmo Deus, seguir os mesmos mandamentos, ter a mesma felicidade. Esse era o plano de Deus. Infelizmente, não se cumpriu por parte das pessoas, né, do povo que se tornou exclusivista, enfim, e que acabou não cumprindo sua parte na aliança. Mas Deus espera que isso aconteça por meio da igreja, do seu Israel espiritual. Que hoje nós possamos também ser luz para as pessoas, ser bênção para as nações, para as famílias, que possamos realmente ser vistos como pessoas fiéis à palavra de Deus. E essa diferença vai ser marcante, não porque queiramos ser diferentes dos outros, mas pelo fato de nós seguirmos a palavra de Deus, obedecermos os mandamentos de Deus, as bênçãos naturalmente virão e assim nós seremos diferentes, mas no sentido de atrair pessoas para Jesus. Uma diferença que atrai, não que repele, ok? E na lição de quinta-feira, então, engrandecerei o seu nome. E de fato, aqui é dito, né, que Gênesis 12:2, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Mas engrandecer o nome não é uma coisa meio vaidosa? Será que ter um nome famoso, destacado, não é uma forma de alimentar a vaidade? Veja só, ali, a pergunta 8 contrasta Gênesis 11:4 com esse texto aqui de Gênesis 12:2. E ali mostra que os construtores da Torre de Babel queriam ser famosos por suas próprias obras. Queriam ter um nome conhecido no mundo por causa da torre, de esforço humano. Abraão não fez nada para que tivesse esse nome reconhecido. Na verdade, o reconhecimento veio porque Deus o escolheu, porque Deus o abençoou. Então depende muito. Se for para ter um nome que engrandeça o Criador, a Deus, que seja luz para a humanidade, que você possa usar a sua influência para abençoar pessoas e para falar de Deus, é uma bênção. Mas se esse nome, essa influência, esse destaque forem usados para o engrandecimento pessoal, por vaidade, aí é uma maldição. Deus engrandeceu o nome de Abraão, não foi o próprio Abraão que se engrandeceu por vaidade. E o engrandeceu para que ele pudesse ser uma bênção. Esse que é o detalhe, né? O que torna uma pessoa grande, um nome grande aos olhos de Deus, é o caráter, a fé, a obediência, a humildade e o amor pelos outros. Características que, embora sejam respeitadas no mundo, geralmente não são os fatores que o mundo consideraria para engrandecer o nome de alguém. O nosso nome tem que ser engrandecido pelos valores, pelos princípios, pelas qualidades que Deus valoriza, não por aquelas que o mundo considera as mais importantes. E aqui na sexta-feira eu quero ler mais uns 2 trechos aqui que eu achei interessantes, que dizem assim, primeiro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 126, que diz:
A prova a qual Abraão foi submetido não foi pequena. Contudo, ele não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer com respeito à terra da promessa. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele estivesse. Olha que bonito isso. O lugar mais feliz na terra para Abraão seria aquele em que Deus quisesse que ele estivesse. E o outro trecho aqui diz assim: Abraão e outros patriarcas viam Canaã como símbolo ou prenúncio do lar dos redimidos. Na situação de pecado, nenhum lar permanente é possível. Estamos aqui de passagem, num acampamento. Numa colônia de férias? Não, num campo de batalha. A vida é passageira como uma neblina, Tiago 4,14. Como descendentes espirituais de Abraão, percebemos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, Hebreus 13,14. A certeza de que da vida futura nos mantém firmes neste mundo de mudança e decadência. A certeza da vida futura nos mantém firmes neste mundo de mudança e decadência. Enquanto estamos aqui flutuando no mar, nesse mar agitado, olhando para o céu, nós temos a certeza de que o nosso Pai vai nos buscar. Este é um mundo de decadência e de mudança. Valores têm sido corroídos, princípios bíblicos têm sido desprezados. O que faremos? Nos adaptaremos à cultura decadente ou ficaremos firmes pela palavra de Deus, numa interpretação correta da palavra de Deus, naquilo que está escrito para ser nosso guia, nosso padrão, nosso parâmetro? Que nós sejamos fiéis realmente à palavra de Deus, que foi revelada a Abraão e a todos os profetas, que nós possamos realmente nos pautar pelo que está aqui revelado, ser fiéis no mundo infiel e ter a certeza de que enquanto estamos aqui neste mar revolto, neste mundo de pecado e agitação e também de mudança, nós estamos marchando, nadando, caminhando firmes para o lar celestial. Sejamos como Abraão. Não conhecemos todas as coisas, mas o que conhecemos de Deus já é suficiente para termos certeza de que Ele é um Pai confiável e de que vai nos conduzir, sendo o nosso escudo, nossa proteção e, finalmente, o nosso galardão. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelas promessas que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a aliança feita com Abraão e outros também nos alcança aqui no século 21. E obrigado, sobretudo, porque Jesus é o cumprimento dessa aliança, porque por meio dele temos a vida eterna, a certeza de que no futuro teremos este mundo de paz, de harmonia, de felicidade, de justiça. Bom Deus, dá-nos um restante de semana abençoado e que possamos continuar estudando a Tua Palavra, a lição da Escola Sabatina, essa bênção que a igreja oferece para nós. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você e que Deus abençoe você e também a sua família.